Bom dia, igreja. Bom dia. Privilégio estarmos mais uma manhã dando continuidade nos nossos estudos, podendo compartilhar e aprender a palavra de Deus, sendo desafiados por ela. Também é muito bom ser surpreendido. Vimos um novo musicista aqui de manhã. Parece pai babão falando, né? Eu gravei, viu? Gravou? Quero a gravação depois, por favor. Eu coloquei ali para ele sentar para ficar do meu lado. Quando eu vi, ó, ousado. Não era assim, não. Mas que privilégio. Vamos dar continuidade no nosso tema, na vida de Davi. Estamos em 2 Samuel, capítulo 13. Essa manhã eu vou estar trabalhando um pouquinho diferente a exposição bíblica. Vamos falar que é um sermão instrutivo, puxando as observações do texto, trabalhando um pouquinho do contexto. É uma narrativa não, uma descrição, uma história. E aplicando ela logo após, então, um sermão de um ponto só, várias observações com uma aplicação. Conclusão aí. Então, se vocês estão acostumados a fazer várias divisões, a seguir uma sequência, hoje não estamos na lógica que eu costumo fazer. Então, vamos baixar nossas cabeças, vamos orar? Senhor Deus, queremos agradecer ao Pai por essa manhã, por estarmos aqui reunidos em Teu nome, tendo o privilégio, ó Deus, de nos achegarmos diante do Teu trono de graça, louvar ao Senhor e Te adorar por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, principalmente, ó Deus, pela Tua misericórdia sendo renovada, a Tua graça, o Teu perdão se estendendo, ó Deus, e não levando em conta aquilo que pecamos, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, esteja abrindo o nosso entendimento através do Teu Santo Espírito, trabalhando em nosso coração, para vermos, ó Deus, as áreas que precisamos ser transformados. E clamamos que o Senhor nos transforme. Que a Tua palavra seja uma verdade, seja um desafio, seja fonte de transformação em nossas vidas. Essa é a nossa oração, em Teu nome, Jesus. Amém? Amém. O tema dessa manhã eu coloquei como uma reconciliação superficial trará frutos amargos e dolorosos. Eu não sei se isso faz muito sentido para vocês, porque aqui ninguém é pecador, ninguém precisa de reconciliação, nunca ninguém brigou com ninguém. Todo mundo tem casamento perfeito, tem um relacionamento perfeito com seus filhos, com seus pais. Não precisamos nos reconciliar em nenhum momento da nossa vida, certo? Errado, Roberto. Obrigado. Achei que por um instante todo mundo era perfeito. Uma reconciliação superficial trará frutos amargos e dolorosos. Alguém aqui já teve chance de se reconciliar? Ou tentar trabalhar uma reconciliação, um mal resolvido? Não, tá tudo bem, não, te perdoo, não, deixa por isso mesmo. Vida que segue. Olha a dislexia, vida que segue. Não tem problema não. Sou cascudo, não me firo com qualquer coisa. Sou forte. E aí? Vamos relembrar domingo passado, última pregação, vimos um breve contexto do capítulo 13, que descreveu algumas das consequências do pecado de Davi com Batseba. Começou a ficar um turbilhão na vida dele. Nós falamos que esse pecado, que antes era pessoal, agora teve um impacto sobre outras pessoas e que mais tarde teria um impacto sobre a nação toda. O pecado de Davi afetou a ele mesmo, afetou a sua esposa, o seu filho
e agora está começando a afetar outros membros da sua família. Nós estamos nesse capítulo vendo a narrativa, a descrição de uma tragédia familiar e que Deus está usando ainda de forma dolorosa, mas misericordiosa, vai estar moldando a vida de Davi e tratando, disciplinando o coração dele. Nós vimos 4 perspectivas, vamos dizer assim, da progressão do pecado de Davi. Nós vimos no primeiro ponto que o pecado não compensa. Lá naquele momento que Davi podia decidir se ele ia praticar o ato do crime dele, o caminho do crime. Ele foi planejando na cabeça, ficou vendo no telhado e executou aquilo que ele planejou. Só que não sei quantos já tiveram essa experiência. Será que eu faço ou não faço? Qual vai ser o impacto? Mas é tão bom. Não, eu vou fazer. Nós vimos através dos exemplos de Davi, o pecado não compensa. O preço é sempre muito mais alto do que o valor. O segundo ponto que falamos na última pregação: quem não exorta aqueles que pecam, tornam-se conspiradores na execução do seu pecado. Vimos a figura de Jonadab, é assim que fala? É isso? É isso mesmo? Isso aí. Jonadab. Tirar esse papel aqui que está me atrapalhando. De vez de falar com seu amigo, não faça isso, imagina, que é uma loucura que você está pensando, ajudou a arquitetar tudo. Também vimos que o pecado é a raiz da falta de união. O pecado é a raiz da divisão. E o quarto ponto, vimos que o pecado nos conduz à passividade diante da falta de autoridade. Nós questionamos nessa primeira porção do capítulo 13, por que Davi não fez nada? Por que ele foi tão omisso, tão passivo? Vamos ver um pouquinho, é um pouco mais complexo esse assunto. Mas vimos que talvez uma das possibilidades é: como é que eu vou exortar o meu filho num pecado que eu mesmo cometi? Que autoridade que eu tenho? E o ponto da pregação, a aplicação da última pregação foi: não devemos perder de vista a confiança da graça de Deus, vivendo o Evangelho dia após dia. Essa foi a aplicação final. Mas nessa manhã vamos dar continuidade nessa história com o objetivo de detalhar um pouquinho mais, olhar um pouquinho para os personagens, de personagem mais específico aqui, Absalão. O que Absalão fez? E a história vai continuar e já está no meio de uma tragédia, onde nós paramos no verso 22. E fica pior ainda. E precisamos entender o que se passa na cabeça de Absalão, para entender um pouquinho das possibilidades da passividade de Davi, mas não justifica a passividade de Davi. Precisamos entender o caráter e a rebelião de Absalão contra o seu pai, a maneira como Deus usou para disciplinar Davi. E essa disciplina tinha um objetivo: aproximar Davi para mais perto de Deus. Tinha uma citação, não lembro qual que é o autor, não coloquei, ele veio na cabeça agora: nunca esteja contente com a sua experiência passada de Deus, sempre esteja ansiando por mais. Geralmente nós temos aquele momento, isso ocorre muito com adolescentes, ou até mesmo nós, mas com coração de adolescente, vamos falar assim. Vamos para um retiro, aí vai no retiro,
Tem a noite da fogueira, e aquela emoção, e Deus fala no nosso coração, e a gente não, e chora, não, agora eu vou mudar e tal. E teve uma experiência fenomenal com Deus. Deus falou tanto comigo. Mas, gente, não se contente somente com essa experiência que você teve naquele momento, ou que foi ontem. Nossa, ontem no retiro, depois semana passada no retiro. Nossa, lembra daquele retiro? Nossa, faz 10 anos aquele retiro. E você está falando da experiência passada e a experiência presente. Precisamos ansiar por mais. Talvez Davi em sua vida se deixou levar com as experiências que ele teve 12 anos fugindo de Saul, experimentando da bondade de Deus. Lembra? Nos Salmos, quando ele fala: vinde e prove que o Senhor é bom, experimente, coloque, sinta o paladar da bondade de Deus. Davi, está satisfeito já? Se afastou? Não está mais indo à frente da guerra? Está tendo tempo de olhar para coisas erradas e a pensar e maquinar coisas erradas? E assim somos nós. Deixamos as coisas esfriarem. Não ansiamos por mais. Manter a chama acesa. Quando falo a chama acesa, no sentido figurativo. Não vamos espiritualizar. Oh, amém, glória! E já começa, não? Deus usa o filho de Davi para atraí-lo para mais perto de si, por mais doloroso que foi. Ele entendeu. Para a gente entender como que ocorreu isso, quero chamar a atenção de vocês e fazer algumas perguntas. Quem já perdeu um filho? Ou conhece alguém que perdeu um filho? Quem já perdeu ou tem uma proximidade de ver alguém perder, conhece a dor causada pela perda. É dolorido, é forte, é devastador. E não para por ali. É uma montanha russa de sentimentos para o resto da vida. Tem hora que você está bem, tem hora que você está mal. Tô bem. Aí vem uma queda, assim, igual uma montanha russa. Só que logo sobe e vai. É doloroso. A morte é uma experiência muito dolorosa. Mas a minha pergunta é: será que a morte seria a única forma de perder um filho? Será que é a única forma de perder um filho? Logicamente você pode perder um filho literalmente. Cadê? Sumiu. Levaram. Sumiu. Pode ser que esteja vivo, pode ser que morreu, não sabe, perdeu. Mas mais do que isso, já ouviram pais chorando amargamente, dizendo que perderam os filhos para as drogas. Meu filho não é mais o mesmo. Não conheço, eu perdi meu filho. Ou então, já ouviu pessoas próximas dizendo: gente, perdi meu filho, briguei com ele, batemos boca, o negócio foi feio, saímos no tapa. Nunca mais vai querer falar comigo. Eu tento falar, não atende meu telefone, se mudou, desapareceu. Não sei mais do meu filho. Perdi. Pais e filhos que não se falam mais, por não tratarem pecados, desavenças. Vamos ler o nosso texto? 2 Samuel, capítulo 13.
Vamos só relembrar um pouquinho, vamos começar do verso 19, a gente leu até o 22 na última, mas só para pegar a continuação aqui. Depois do que Aminon fez a Tamar, Tamar pôs cinza na cabeça, rasgou a túnica longa que estava usando e se pôs a caminho, com as mãos sobre a cabeça e chorando em alta voz. Absalão, seu irmão, lhe perguntou: seu irmão Aminon fez algum mal a você? Acalma-te, minha irmã, ele é seu irmão, não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa de seu irmão Absalão. Ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado, furioso. E Absalão não falou nada com Aminon, nem bem nem mal, embora o odiasse por ter violentado sua irmã Tamar. 2 anos depois, ó o lapso de tempo aqui, 2 anos, quando os tosquiadores de ovelha de Absalão estavam em Baal-Azor, perto da fronteira de Efraim, Absalão convidou todos os filhos do rei para se reunirem com ele. Absalão foi ao rei e lhe disse: eu, teu servo, estou tosquiando as ovelhas e gostaria que o rei e seus conselheiros estivessem comigo. Respondeu o rei: não, meu filho, não iremos todos, pois isso seria um peso para você. Embora Absalão insistisse, ele se recusou a ir, mas o abençoou. Então Absalão lhe disse: se não queres ir, permite por favor que meu irmão Aminon vá conosco. O rei perguntou: por que ele iria com você? Mas Absalão insistiu tanto que o rei acabou deixando que Aminon e seus outros filhos fossem com ele. Absalão ordenou aos seus homens: ouçam, quando Aminon estiver embriagado de vinho e eu disser: matem Aminon, vocês o matarão. Não tenham medo, eu assumo a responsabilidade. Sejam fortes e corajosos. Assim os homens de Absalão mataram Aminon, obedecendo às suas ordens. Então todos os filhos do rei montaram em suas mulas e fugiram. Estando eles a caminho, chegou a seguinte notícia ao rei: Absalão matou todos os seus filhos, nenhum deles escapou. O rei levantou-se, rasgou as suas vestes, prostrou-se com o rosto em terra, e todos os conselheiros que estavam com ele também rasgaram as vestes. Mas, olha só a figurinha aparecendo aqui de novo, Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, disse: não pense o meu senhor que mataram todos os seus filhos, somente Aminon foi morto. Essa era a intenção de Absalão desde o dia em que Aminon violentou Tamar, irmã dele. O rei, meu senhor, não deve acreditar que todos os seus filhos estão mortos. Apenas Aminon morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. Nesse meio tempo, a sentinela viu muita gente que vinha pela estrada de Oronaim, descendo pela encosta da colina, e disse ao rei: vejo homens vindo para a estrada de Oronaim, na encosta da colina. E Jonadab disse ao rei: são os filhos do rei. Aconteceu como o teu servo disse. Acabando de falar, os filhos do rei chegaram chorando em alta voz. Também o rei e todos os seus conselheiros choraram muito. Absalão fugiu para o território de Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E o rei Davi pranteava por seu filho todos os dias. Depois que Absalão fugiu para Gesur, lá permaneceu 3 anos. A ira do rei contra Absalão cessou, pois ele se sentia consolado da morte de Aminon. Se dermos continuidade na leitura, Jonadab vai começar a dar uma manipulada, porque ele acompanhava o rei de perto, percebeu que Davi já estava consolado e ele queria tramar para ter algum privilégio em meio a toda essa trama. Manda uma mulher e falar ao rei uma história. Estou com um caso aqui que aconteceu um filho que matou não sei quem e o outro não pode voltar porque foi banido e não sei o que e tal.
Depois ela fala: olha, meu rei, deixa eu te falar a verdade. Me obrigaram a estar aqui, mas essa história não se trata de mim. É o seu filho que está banido. Meio que Jonadab quer virar o jogo. Como que pode Deus estar aí enquanto te abençoando, enquanto seu filho está banido? Não deve ser dessa maneira. E Davi, meio que manipulado e forçado, tá bom, manda ele trazer, fala que ele pode voltar, mas ele fica fora da minha vista. Uma tremenda de reconciliação, certo? Foi tratado perfeitamente com seu filho. Olha que ponto que chegou as consequências. Um irmão planejando contra sua própria irmã. Logo depois, fica 2 anos sem resolução nenhuma. Vamos manter os segredos em família. Coloca para baixo do pano. E 2 anos depois, mais consequências. Absalão mata Aminon. Eu não sei quantos de vocês vai lendo isso e vai enxergando o cenário e vendo ocorrer. É cena de filme. É um script de filme perfeito. Tem todo o trama ali, todo o drama, tudo que está acontecendo. Mas eu quero olhar para Davi agora. Até agora, vamos ver o que aconteceu com Davi. Apesar desse drama todo que está ocorrendo aqui. Vamos rebobinar um pouquinho, volta uns segundinhos aí nesse cenário que vocês visualizaram. O que já aconteceu com Davi até agora? Davi, primeiramente, perdeu a criança que Batseba gerou. Já passou pela perda de um filho. Segundo, Davi perdeu o relacionamento com seu filho Aminon, que estuprou Tamar, violentou Tamar. Ficou completamente irado, mas foi passivo, não disciplinou, não falou. Mas não ter falado nada, nós vamos chegar nesse ponto que é um pouquinho mais complexo. Na última pregação nós vimos, olha, muito possivelmente tenha ficado: como que eu posso exortar sendo que eu pequei na mesma área? Mas não é só isso, é mais profundo. E agora, possivelmente, Davi perde uma filha. Antes ele tinha uma filha alegre, disposta, virgem, pronta para assumir o seu papel de ser mãe, multiplicar. E ela: você fez comigo, meu irmão? Eu não posso mais casar, não posso mais ter filhos, eu não posso. Casa comigo. Ele desprezou e deixou a Tamar vivendo uma vida de trauma, de desprezo, encaixada numa sociedade que via como: opa, essa daí não serve mais. Eu não sei quantos vocês conseguem ver, mas ele já não tinha a mesma filha. Ele não perdeu fisicamente a filha, mas a filha dele já não era mais a mesma. Obviamente Deus podia trabalhar no coração dela, tratar as feridas dela, mas ele perdeu a alegria de uma filha. Além disso, Davi perdeu Aminon e Absalão. 2 anos se passaram, indignado com Aminon. Não sei como que foi esse relacionamento nesses 2 anos, mas muito possivelmente estou furioso com Aminon. Não quero ver ele na minha frente. Não sei. O texto não fala os detalhes,
Mas possivelmente o relacionamento de Davi e Aminon já não era mais o mesmo. Aminon, olha o que você fez para minha filha, tua irmã. E Absalão, com raiva, com ódio, planejando no coração, executa o seu plano. Mata seu próprio irmão. Então, mais uma vez, Davi agora, além de perder o pouco relacionamento que lhe restava com Aminon, perde porque morreu seu filho, e perde o relacionamento com Absalão, que mata o irmão e foge. Fica 3 anos fora. Perdeu. Interessante que, como todo esse enredo está refletindo o pecado de Davi. Só que agora ele é espectador, ele está vendo as consequências do que ele fez, o impacto daquilo que ele fez nas pessoas. Olhe comigo, assim como Aminon estuprou Tamar, assim como ocorreu esse episódio, Davi, ele vê o adultério com Batseba. É um espelho. E assim também a execução de Aminon por Absalão espelhou o assassinato de Urias por Davi. Davi também cometeu a mesma coisa. Ele mandou assassinar Urias para encobrir o seu pecado. Só que agora Absalão manda matar por ódio. Mas está espelhando as consequências. E a tentativa de olharmos tudo isso daqui é extrairmos lições para as nossas vidas. E para isso precisamos enfocar alguns detalhes de Absalão, como falado. Absalão, ele fugiu para Jesus. Por que ele fugiu para lá? Lá se encontrava seu avô materno, que vivia no reino de Jesus, que ficava a nordeste do mar da Galileia. Lá ele permaneceu por 3 anos. E isso foi preparando o cenário para a próxima crise na família de Davi. Aí nós vamos ver cenas do próximo capítulo. Então ele é recebido por seu avô materno, que era rei daquela região, governador. Meu filho, vem aqui. Não sei qual é a influência dele, mas era uma boa possibilidade de usar alguém para conquistar um pouquinho mais de território ali. Ou conselhos que não vêm da vontade de Deus. Mas o que me perturba muito nesse texto, como eu já falei na última pregação, é a passividade de Davi. Vimos que possivelmente ele se ressentiu por não ter autoridade em exortar o seu filho numa área que ele mesmo pecou. Olha o versículo 21. Ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito lhe se acendeu a ira. Ficou indignado, furioso. Só que daí tem um ponto. Se coloca no lugar de Davi. É minha filha. Por mais que seja o que você fez com a minha filha? Eu estou numa fase que tem uma princesinha pequenininha assim. Muitas vezes você não sabe se o Luca vem na maldade ou se vem por desajeito, porque é rústico, né? Ô minha irmãzinha, dá um tapa. Aí você tem que disciplinar e você fica bravo. Não, filho, não bate na tua irmã. Eu fico bravo. Ela é pequenininha. Não faz isso com ela. Como que Davi aguentou calado? Por isso que eu falo que é um pouquinho mais complexo.
Fico me perguntando como ele pode ficar tão irado com Aminon e não ter feito nada. As palavras do verso 21 vêm não só depois da narrativa do pecado de Aminon, mas também, observem, da interferência de Absalão. Como assim? Olha o versículo 20. Absalão, seu irmão, lhe perguntou: seu irmão Aminon fez algum mal a você? Acalme-se, minha irmã, ele é seu irmão, não se deixe dominar pela angústia. E Tamar, muito triste, ficou na casa do seu irmão Absalão. O que você está querendo dizer com isso? Por que é complexo? Vamos ter que olhar um pouquinho da lei bíblica, a lei de Moisés, a lei que era aplicada para eles naquele contexto. Vamos voltar um pouquinho e refletir sobre essa lei. Como que a justiça daquela época teria visto o caso do estupro de Tamar? Poderíamos pensar que Aminon, como Davi, merecia a pena de morte. Um absurdo que ele fez para a irmã. Mate ele. Às vezes é essa a vontade. Mas a lei não dizia isso. Não era o caso. Davi adulterou com uma mulher casada. Esse sim era passível de morte. Mas Aminon violentou uma virgem. A lei era bem clara quanto à pena para esses casos. Abre em Êxodo 22, versos 16 e 17. Se alguém seduzir qualquer virgem que não estava desposada e se deitar com ela, pagará o seu dote e a tomará por mulher. Se o pai dela definitivamente recusar dar-lhe, pagará ele em dinheiro conforme o dote das virgens. Também Deuteronômio 22, 28 e 29. Diz assim: se um homem achar moça virgem que não é desposada e a pegar e se deitar com ela e forem apanhados, então o homem que se deitou com ela dará ao pai da moça 50 ciclos de prata, e uma vez que a humilhou, lhe será por mulher, não poderá mandá-la embora durante a sua vida. Você queria ela? Agora você tem ela, e você vai cuidar dela pro resto da tua vida. Era assim que se aplicava a lei. Mas nós vemos no 2 Samuel 13, Aminon fez o quê? Logo depois ele era tão apaixonado, só que ele teve repulsa, logo depois do ato. Ela, conhecendo a lei, fala: meu irmão, não faça isso. Não quero mais saber de você na minha frente. Não, pelo amor de Deus, não faça esse mal para comigo. Não faça um mal desse diante de Deus. Obedeça a lei. E ele vai embora. Mas o fato dele ir embora vai fazer com que ele não tenha que cumprir a lei? Negativo. Quando Absalão, no verso 20, pergunta: minha irmã, Aminon te fez algum mal? Opa, foi pego. O que Absalão deveria fazer? Vamos fazer cumprir a lei. Bonitinho, vem aqui. Você vai cuidar da minha irmã agora, você vai seguir a lei. Tamar suplicou a Aminon que pedisse a Davi para dar-lhe a ele como esposa. Mas Aminon não quis. Aminon, no mínimo, deveria ter casado com ela depois de tê-la violentado. Isso era o que a lei prescrevia.
Mas só tinha uma pessoa que poderia recusar isso, e era Davi. Somente a recusa de Davi teria impedido o casamento. Só que nós vemos no verso 21 que Davi só ficou indignado. Não fez nada. Por que isso não aconteceu? Agora a gente vai entender um pouquinho mais da ira de Davi aqui. Porque Aminon não se casou com Tamar. Por que não aconteceu esse casamento? Primeiramente, logicamente, pela história, Aminon não queria mais nada com ela. Mas a gente sabe que pela lei isso não teria impedido o casamento. Ele era obrigado. O que impediu de casar com Tamar foi a interferência de Absalão. Como assim? Absalão tinha em mente uma punição um pouquinho mais pesada do que a lei. Não, casar, isso aí é fácil. Isso daí não vai fazer justiça, minha irmã. Se Absalão se tomar essa punição, ou tipo, cumpra a sua obrigação, não é nem punição, cumpra a sua obrigação, é muito fácil para ele. Não quero isso, é muito fácil. Absalão odiava seu meu irmão pelo que tinha feito a sua irmã. Ele não tinha intenção de permitir de Aminon se safar com tanta facilidade quanto a lei teria permitido. Ele queria matá-lo. Era só uma questão de tempo e oportunidade. Mas como que ele interferiu? Assim como ele agiu, como está registrado. Ele disse à irmã para se calar e manter o assunto em família. Foi isso que Absalão fez. E o que isso quer dizer diante da lei? Hoje, quando acontece alguma coisa para dar andamento, o que a gente tem que fazer? Fui assaltado. Vamos na delegacia, vamos fazer um boletim, vamos prestar queixa. Vamos fazer lá, se não tiver o BO não acontece nada. O fulano me roubou, estelionato, o fulano não me pagou. Presta queixa, senão não acontece nada. Se você não acionar a lei está ali, mas a lei não funciona se não for acionada. Qual que é o conselho de Absalão à sua irmã? Minha irmã, fica quieta, não presta queixa. Se prestar queixa, ele vai ter que casar com você. Isso é muito fácil para ele. Vamos manter aqui, ele é teu irmão, não guarda essa angústia, beleza? Deixa que eu resolvo. Agora faz um pouquinho mais sentido do que Davi ficou indignado. Absalão, o que você está fazendo? Você está louco? Por que não está deixando prestar queixa? Vai deixar esse negócio mal resolvido. Ela devia deixar o assunto nas mãos da justiça, mas deixou nas mãos do seu irmão. Além disso, ele a levou para a casa dele, onde ela permaneceu com tristeza, desolada. O comportamento de Absalão preparava o terreno para o assassinato de Aminon. Sua conduta impediu Tamar de se casar e ter filhos. Ele não estava se importando com a sua irmã. Nossa, minha irmã, calma, não, é teu irmão, coitadinho do meu irmão. Ele não parou para perguntar para ela: como vai ser o resto da sua vida se a gente não aplicar a lei? Minha irmã, o que você quer? Fica quieta, não presta queixa. Mas eu não vou poder ter filhos. Não quero saber se você não vai ter filhos, eu prefiro matar-me, não. Meu ódio está tão grande que eu quero matar ele. Se você vai ficar infeliz o resto da vida, a mim pouco importa. Esse é o personagem Absalão. Sua conduta impediu sua irmã de se casar e ter filhos. Mas não só impediu Tamar, mas como impede também Davi de agir de acordo com a lei de Moisés. Quem é que julgava? Quem era que era a justiça?
O rei! Lembra quando Davi estava sendo injustiçado, perseguido por Saul, e ele clama nos Salmos: faz-me justiça, ó Deus. Ele faz uma petição de justiça ali e apresenta para Deus, porque era o único juiz a quem ele podia apelar. Porque na terra só existia Saul. Como que eu vou pedir justiça para um rei que está me perseguindo? Eu não posso. Então Absalão impede Davi de agir de acordo com a lei de Moisés. E não é de admirar que Davi tenha ficado tão irado quando ouviu todas aquelas coisas. E agora? O que eu faço? Eu não tenho mais nada para fazer. Será, Davi? Ele ficou furioso porque estava de mãos atadas para tratar esse assunto. Mas observe, não justifica a passividade de Davi. Ele estava de mãos atadas para tratar um assunto jurídico. Ele não estava de mãos atadas para tratar de um problema dentro da sua família. Ninguém está de mãos atadas para tratar pecado. Isso não justifica a passividade em lidar com seus filhos no âmbito familiar. E é aqui que eu quero aplicar. O que o exemplo da passividade de Davi nos ensina? Mesmo que o negócio fosse um pouco mais complexo, mesmo que ele estivesse de mãos atadas e não pudesse fazer nada diante da lei, o que isso nos ensina? Podemos dar exemplo de muitos pais. Não sei quantos vão conhecer alguns pais que estão desesperados para se relacionar bem com seus filhos. Nossa, meu filho não fala mais comigo, eu estou desesperado para poder voltar a esse relacionamento. Só que se eu chamar a atenção dele, eu não vou ganhar ele. Então o que eu faço? Eu não disciplino. E quando os filhos se rebelam, ficam tão ansiosos para tê-los de volta, que os recebem de braços abertos, sem ter havido arrependimento. Cristo nos dá o exemplo do filho pródigo, que foi, fez o que quis, mas houve arrependimento. Mas como assim houve arrependimento? Ele não quis voltar como: pai, me recebe porque eu sou seu filho e você tem que me receber. Pai, deixa eu trabalhar como seus servos porque os seus servos vivem melhor do que eu estou vivendo. Deixa eu te servir. Ele se arrependeu. E muitas vezes nós, como pais, queremos receber de braços abertos. Oh, meu filho, está voltando, pode voltar. Tá, mas você tratou o coração dele? Tratou a raiz do pecado? Sabe o problema de não haver o arrependimento? A reconciliação não será verdadeira. Você pode até viver no mesmo espaço. Vocês podem aturar uns aos outros. Mas aturar é diferente de suportar. Isso é suporte, de amar. Se não houver arrependimento, não há reconciliação. Pode até ser uma reconciliação maquiada, como foi o que Jonadab quis fazer um pouco mais para frente no capítulo 14.
Ó, meu senhor, rei Davi, então, estou vendo que você está mais consolado. Deixa ele voltar, o garoto, você quer ele, vamos reconciliar. Não, tá, volta, mas não quero na minha vista. E o arrependimento de Absalão? E a conversa, e o tratar? Por não ter sido tratado, vamos ver muitas outras consequências no enredo dessa história. E o mesmo acontece para nós hoje, na igreja. Para se ter verdadeira união na igreja, sincera comunhão entre os santos, é preciso, antes da reconciliação, existir o quê? Repreensão, disciplina e arrependimento. Não tem como receber de volta se a pessoa não foi repreendida, se a pessoa não foi disciplinada, ensinada, corrigida, e isso foi sincero. Precisa-se de arrependimento. Quando olhamos para a aplicação em tratar o pecado, temos duas facetas. Lá em 1 João, capítulo 1, verso 9, diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa é a primeira faceta. Ela nos ensina a tratar o pecado de que forma? Ela nos ensina a lidar com o pecado depois de tê-lo cometido. O que eu faço depois que eu cometi um pecado? Confessa. Ele é fiel e justo. Vamos dar um nome assim, essa é uma teologia corretiva. Ó, já está feito o erro, vamos tratar, confessa, vamos tratar com disciplina, com amor, vamos restaurar, porque está tendo arrependimento, eu quero confessar, colocar diante de Deus, eu quero tratar o meu coração. Uma teologia corretiva, primeira faceta. Mas temos um outro lado, Romanos 6, versos 12 e 13. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Aqui nos ensina como lidar com o pecado antes de cometê-lo. Vamos dizer aqui que é a teologia preventiva. Não faz, não cai ali. Quem poderia ter aplicado essa teologia? Jonadab. Mas ele foi lá e instigou. Vai lá, Aminon, vai que é tua. Eu quero chamar a atenção que precisamos prestar mais atenção a esse modo de ver preventivo, olhando por esse prisma da prevenção. Um dos propósitos do capítulo 13 de 2 Samuel é ajudar o leitor a prevenir esse tipo de pecado, em vez de nos ajudar a nos recuperar de ter caído. Capítulo 13 está nos ensinando, olha até que ponto que pode chegar. Olha até que ponto a passividade pode fazer e o que ela pode causar, os efeitos. É um forte aviso contra deixar que as nossas emoções nos conduzam. Não deixa a sua emoção tomar conta. Trate as situações como a palavra de Deus nos instrui.
Os próximos capítulos veremos os frutos amargos da falta de disciplina na vida de um filho. Vamos começar o capítulo 14 e ver o que acontece quando você não disciplina seu filho. Deixa Absalão voltar, tudo bem, mas eu não quero ele na minha frente, mas deixa ele por aí. Ótimo, não tratou. Então você vai colher frutos amargos e dolorosos da falta da disciplina dos seus filhos. E isso eu falo não somente se você é pai do seu filho, mas deixe de tratar, deixe de exortar o irmão que está em pecado. Não vou disciplinar esse irmão porque ele dá um dízimo muito bom. Como que vai ficar a igreja se ele não gostar da repreensão e sair? Abafa o caso. Eu não sei quantas pessoas têm contato com igrejas maiores, mas isso é mais comum do que... não, abafa o caso. Mas esse daí é o filho do fulano. Opa, pastor de jovens, fica quieto. Trata só ali no gabinete, só dá uma advertência e morreu o assunto. Por que não? Mas não, o pai dele, não podemos perder o pai dele. É importante para a nossa igreja. Isso também se aplica na vida de um irmão. Se não disciplinarmos esse irmão poderá continuar a viver em passos largos, rumo aos desejos pecaminosos das suas cobiças. Mas vocês foram muito duros. Deixa livre então. Deixa, faz. Daqui a anos você vai ver frutos amargos e dolorosos por não tratar e não disciplinar a pessoa que estava nos caminhos de Deus. É uma responsabilidade grande. Precisamos exortar uns aos outros, precisamos ensinar os nossos filhos. E não podemos deixar de disciplinar. Que Deus nos ajude a não sermos superficiais e passivos. Por melhor que seja a explicação. Absalão amarrou as minhas mãos, eu não posso fazer nada. Davi, antes de ser rei, você é pai. Você tem que tratar como pai. E ele foi passivo. Que Deus nos ajude a não ser passivos, para assim preservarmos nossos filhos, nossos irmãos, e não colhermos os frutos amargos no futuro. Lembrando, uma reconciliação superficial, que é o que aconteceu com Absalão. Nós vamos ver isso no capítulo 14. Trará frutos amargos e dolorosos para a vida de Davi. Que isso seja um alerta, uma advertência para nós, e que levamos isso com seriedade. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Conduz a oração. Meu Deus, nós somos gratos pela clareza, sim, Pai, da Tua palavra. O Senhor trata com consequências, ó Pai, de não lidar com a Tua palavra, com a Tua vontade, e não confessar os nossos pecados, ó Pai, não tratar da maneira adequada. Obrigado por isso estar registrado na Tua palavra, Pai, nós podemos ver isso, porque isso pode ser um alerta para nós, Pai. Te ajude sempre a estar buscando a Tua sabedoria e estar sempre confiante, Pai, que o Senhor nos perdoa e podemos corrigir nossas atitudes, podemos ser bênçãos nas vidas uns dos outros, Pai, mas isso implica correção, implica disciplina e implica fé, Pai, na Tua palavra, na Tua vontade. É por isso somos gratos, Pai, e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Avisos.